Então, continuando, nós vamos agora para o artigo 1061. O artigo 1061 é um artigo muito criticado pelos doutrinadores. Inclusive, é chamado de artigo inverso. Por quê? Porque a lógica seria o inverso. Eu vou explicar melhor isso. Digamos que eu e Vivian tenhamos uma sociedade. Então eu tenho 80% dessa sociedade, Vivian tem 20% dessa sociedade. Só porque Vivian ainda não integralizou o capital, né? Vivian me prometeu que daqui a 90 dias vai integralizar o capital. Então, já que eu tenho 80% e ela tem 20%, ela não integralizou ainda o capital dela, e aí eu tenho lá uma sobrinha, né? Uma sobrinha minha que eu quero colocar essa minha sobrinha para trabalhar lá na empresa, né? Como administradora da empresa. E eu vou chegar para a Vívia e vou dizer, olha, eu vou contratar a minha sobrinha para ser administradora da empresa, tá? Vívia disse, eu não concordo não, porque eu acho que precisa de uma pessoa mais qualificada, etc, etc, etc. Eu vou dizer, olha, Vívia, eu até posso levar em consideração realmente a sua posição, né, o seu voto. Mas para isso, primeiro, você precisa integralizar o capital, minha filha. Porque até agora você não trouxe nenhum real para dentro da empresa. Se você não trouxe nenhum real para dentro da empresa, você não tem que mandar em nada, até o dia que você trouxer a sua parte. Essa seria a lógica, claro, mas não é isso que o artigo diz. O artigo diz exatamente o contrário. Diz que enquanto Vivian não integralizar o capital, eu dependo do voto de todos. Depois que Vivian integralizar o capital, não preciso mais do voto dela. É até estranho, né? Por assim dizer. Então, por isso que é dito, né, que ele é criticado e se diz que ele é o artigo inverso. Porque, na verdade, a regra deveria ser o inverso, né? Depois que você integralizar, você vota. Antes de você integralizar, seu voto não vale muita coisa. Mas não é isso que o artigo 1061 diz. O artigo 1061 diz: a designação de administradores não sócios dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de 2/3, no mínimo, após a integralização. Nunca achei ninguém que defendesse esse artigo, nunca encontrei doutrinador nenhum que dissesse que esse artigo tem lógica dessa maneira, mas de repente você vai querer fazer o seu TCC em cima desse artigo, né? Então, quem sabe? Artigo 1062. Vamos lembrar como é que funciona a questão da administração. A questão da administração ela pode ser designada num ato separado, e isso quando for num ato separado, tem uma ata, né? E essa ata então vai conduzir aquele administrador. É o caso da minha sobrinha, né? Eu e Vívia fazemos lá uma ata, né? E nessa ata a gente aprova a administração, a condução da minha sobrinha. Se o capital tiver todo integralizado, eu não dependo do voto de Vívia. Se o capital não tiver integralizado, eu dependo do voto de Vívia. Se o capital tiver integralizado, eu não dependo do voto dela. E passou adiante, né? E aí diz que depois de 30 dias esse ato perde a validade. Depois que o administrador, né, agora nós estamos falando do administrador particular, né? É claro que o administrador particular ele tem responsabilidade, está no artigo 16. Como o administrador particular tem responsabilidade, a primeira providência dele quando ele assume o cargo de gestor, e aqui é bom, nós estamos falando de administrador. As pessoas confundem muito essa questão de gerente administrativo com administrador. Administrador é o diretor-geral da empresa, não é gerente administrativo. Gerente administrativo toma decisões superficiais. O diretor não, o diretor manda e desmanda, né? Então, no caso do diretor, né, a partir ele vai procurar, ele vai fazer um levantamento do ativo e do passivo da empresa, vai se inteirar sobre tudo, porque afinal, depois que ele for conduzido ao cargo de gestor, depois que ele for conduzido ao cargo de administrador, toda a responsabilidade recai sobre ele, junto com os sócios, claro, mas ele também responde, está no artigo 16, já falando sobre isso.
Então, para todos os efeitos, ele é a pessoa mais interessada. Ele vai querer saber o que, que a empresa tem, né? Como que é o ativo da empresa, como é que é o passivo da empresa, como é que é a situação financeira da empresa, se aquelas coisas que estão listadas na contabilidade lá no ativo realmente existe. Essa é uma grande preocupação, tá? Por quê? Porque o ativo é aquilo que uma vez vendido pode fazer dinheiro. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a empresa pode ter um ativo falsificado, pode ter um ativo que não vale tudo aquilo, né? É uma pena a gente não estar em sala, porque em sala a gente teria um tempo maior para poder mostrar alguns exemplos aqui, né, de ativos que não valem muita coisa. Mas eu vou dar só um exemplo aqui para vocês. Cheques devolvidos. Toda vez que um cheque é devolvido, ele sai do banco, né? Ele sai da conta do banco. Quer dizer, você, lá na contabilidade é o inverso, né? Acredita e debita. Então você acredita na conta do banco, ele saiu do banco. Então você tem que debitar esse cheque em algum lugar. Então você cria uma continha chamada contas a receber. É como se, cheques a receber. É como se um dia você fosse receber aquele cheque. Mas tem casos que você sabe que não vai receber, né? Então é melhor você baixar aquilo ali do que você ficar na doce ilusão que vai receber um dia.